Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Cleilson Bezerra e estou aqui para mais uma aula juntinho com vocês no nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Nós vamos entender melhor o que é inferir esse sentido de uma palavra ou expressão dentro de um texto. Às vezes nós ficamos sem entender o que determinadas palavras significam ou então o que determinada expressão quis nos dizer quando ela está dentro de um texto. Às vezes nós somos acostumados a ler um texto, às vezes nós temos palavras que vão substituindo as outras com significados semelhantes ou então apenas com a escrita semelhante e muitas vezes nós não conseguimos identificar ou descobrir o que é que essa palavra ou expressão quer nos dizer no nosso dia a dia ou dentro dos nossos textos que nós somos acostumados a ver em atividades, em avaliações. Então hoje a nossa aula vai ser sobre inferir o sentido de uma palavra ou expressão. E para isso eu trouxe aqui alguns exemplos dentro de questões que vamos resolver juntos para melhorar a nossa prática sobre os sentidos de palavras e expressões. No nosso primeiro exemplo temos aqui: leia o texto abaixo. Aí diz: notícia. As conversações entraram em colapso. Não chegaram a um acordo sobre uma data para o próximo encontro, disse uma autoridade a Reuters, referindo-se às primeiras negociações entre os dois países vizinhos desde o ataque de novembro à ilha de Umpyong. Na ação foram mortas 4 pessoas e aumentou o risco de ameaça de uma possível guerra total. Esse foi o nosso texto, é uma pequena notícia curtinha. E aí a questão pede: no texto, a palavra colapso indica. Ele quer saber o que a palavra colapso está indicando. A, consentimento. B, acordo. C, esquecimento. Ou D, conflito. Aí a palavra colapso, ela se encontra na primeira linha. As conversações entraram em colapso. Não chegaram a um acordo sobre uma data para o próximo encontro. Então, assim, se formos analisar, que é o que nós vamos fazer, nós vamos analisar o trecho em que a palavra se encontra, porque para ter o sentido dessa palavra, o que ela está indicando, eu preciso analisar o trecho ao qual ela está inserida. E aqui ele fala: as conversações entraram em colapso, não chegaram a um acordo sobre uma data para o próximo encontro. Então, o item A fala que é de consentimento. Quando eu me refiro a consentimento, eu estou dizendo que eu estou permitindo algo, eu estou dando um consentimento, eu estou autorizando. E aqui fala que as conversações entraram em colapso e não chegaram a um acordo. Se não chegaram a um acordo e as conversações entraram em colapso, então isso quer dizer que não houve um consentimento, não houve uma autorização. Então o item A não pode ser o item correto. No item B, ele diz que a palavra colapso está indicando um acordo. Só que vamos retornar sempre ao texto, porque aí nós vamos fazendo essa avaliaçãozinha. Nós vamos analisando, vamos avaliando o trecho e vamos avaliando os itens, que é para chegar ao consenso final de qual é o item correto. No item B, ele diz que é um acordo, ela está indicando um acordo. Só que não pode ser um acordo, por quê? Porque logo, a partir do momento que ela é citada, mais na frente diz que eles não chegaram a um acordo. A palavra acordo já está no trecho seguinte. Então, consequentemente, colapso não pode indicar um acordo. Então, o item B também não é o item correto. Ficamos agora apenas com o item C, esquecimento, e o item D, conflito. Qual será o item correto? Deixa aqui nos comentários as sugestões de vocês, já que vocês estão analisando junto comigo e já que chegamos nesses 2 itens, qual será o item correto? O item C ou o item D? Vamos lá aqui continuar a nossa análise.
No item C, ele diz que é esquecimento. Vamos lá. As conversações entraram em colapso, não chegaram a um acordo sobre uma data para o próximo encontro. Se eles não chegaram a nenhum acordo, as conversações entraram em colapso, isso quer dizer o quê? Que eles esqueceram? Não, eles apenas não conseguiram chegar a um consenso juntos e a uma nova data para o próximo encontro. Então, automaticamente, não pode ser esquecimento, porque eles não esqueceram de nada. Então, o item C é o item incorreto. Ele também não faz parte, não indica o sentido correto da palavra colapso. Sobrando agora apenas o item D, conflito. Será que realmente é o item D? Vamos analisar agora. As conversações entraram em colapso, não chegaram a um acordo. Quando eu digo que eles entraram em colapso, que não chegaram em um acordo, eu digo que eles entraram em conflito. Houve uma discussão, eles não conseguiram chegar a um consenso final, houve um atrito entre eles e desse atrito resultou que saíram sem uma data para o próximo encontro. Então, a palavra colapso, nesse trecho aí, ela tem o sentido, ela está indicando um sentido de conflito. Então, o item D é o item correto. No texto, a palavra colapso indica conflito. Eles entraram em um conflito e, consequentemente, a consequência desse conflito foi não terem uma data para o próximo encontro. Então, com isso, o item D é o correto. Depois de vermos esse exemplo, nós vamos para o segundo exemplo. Temos aqui o texto que nós vamos ler agora e depois nós vamos chegar à questão a respeito do mesmo. Diz assim: bons amigos, abençoados os que possuem amigos, os que têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar, porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade, porque amigo é a direção, amigo é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. O texto foi retirado de um site, do site Rádio Globo. Então, tem lá o acessozinho, se vocês quiserem procurar depois, podem estar procurando. E depois de lermos esse texto, nós vamos para a questão, que na questão diz assim: no verso, amigo é a base quando falta o chão, que é o verso 10, a palavra em destaque tem o sentido de. Qual é a palavra que está em destaque? A palavra é base, está até aqui de vermelho, ó, mas eu estou circulando para vocês. Então, o que é que ele quer saber? O sentido da palavra base. Aí nós temos aqui no item A, de ensinamento, ingrediente, origem ou de suporte. Qual é o item correto? A, B, C ou D? Se retornarmos ao texto, nós vamos encontrar aqui, ó, a frase completa. Vamos começar aqui. Porque amigo é a direção, amigo é a base quando falta o chão. Tá aqui a palavrinha, ó, em destaque, base. Amigo é a base quando falta o chão. Quando eu venho para o item A, ele diz que é ensinamento. Pode ser ensinamento? Não, porque eu tenho que focar no finalzinho da minha frase. Quando falta o chão. Quando falta o chão, aqui está falando de ensinar alguma coisa. Ele está dando alguma dica, que ele é a base de um ensinamento, de alguma coisa? Não. Então, automaticamente, não podemos marcar o item A. No item B, ele diz que é um ingrediente. Ele tem o sentido de ingrediente, está dando uma sugestão, uma dica de como fazer, o que colocar.
Também não. Então, automaticamente, ele não pode ser o item correto. Ingrediente. No item C, ele faz referência à origem. Quando ele diz que é a base, pode ser sim a questão de origem, fica aí a dúvida entre o item C e o item D, que é suporte. Amigo é a base quando falta o chão. Só que quando ele diz amigo é a base quando falta o chão, que nós estamos na dúvida entre o C e o B, consequentemente não pode ser a letra C, porque ele não está falando de origens. Quando eu digo que você é a minha base, quando falta o chão, eu não estou utilizando o sentido de origem, eu estou utilizando o sentido de suporte. Porque quando falta o chão, você fica fragilizado, você pode cair, você pode se machucar, isso no sentido figurado, né? Então, assim, quando falta alguma coisa, eu preciso ter um suporte. Consequentemente, nesse trecho, nesse verso aí do texto, a palavra base está assumindo o papel de suporte, o sentido da palavra suporte. Então, o item D é o item correto. Amigo é a base quando falta o chão. A palavra em destaque tem o sentido de suporte, porque aqui eu posso substituir e dizer que o amigo é o suporte quando falta o chão. Se eu substituir por origem, a frase fica um pouco sem sentido. Amigo é a origem quando falta o chão. Então eu posso fazer essa substituição para ver se assume esse sentido ou não. Que no caso aqui da palavra base, o sentido correto é de suporte. E depois de analisarmos esses exemplos, nós finalizamos mais uma aula e espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Tchau e até a próxima!